Amém? Amém. Senhor Jesus, Senhor, estamos tão gratos a Ti, estamos tão alegres, Senhor, porque mais uma quinta-feira o Senhor está nos ajuntando, tantas irmãs, ó Senhor, que o Senhor tenha liberdade, ó, de usar a irmã Rita, ó Senhor, para falar conosco, seja com a nossa irmã, ó, fala por ela. Também te pedimos pela conexão de todas as irmãs. Ó Senhor Jesus, amarra o teu inimigo, Senhor, para que as conexões estejam liberadas, para que as irmãs possam estar aqui, aprender mais de Ti. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Senhor Jesus, amém. Amém, amadas. Jesus é o nosso amado Senhor, esse nome que está acima de todo nome. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, nessa noite, eu possa ser um canal, Senhor, livre. Ó Senhor, para que o Senhor possa me usar. Ó Senhor Jesus, não quero falar nada de mim, Senhor. Quero falar tudo aquilo que o Senhor, deseja no coração de cada uma das irmãs. Uma batalha, Senhor, nesse dia. Só o Senhor e eu sei. Ó Senhor, até chegar essa hora. Mas eu tenho certeza, Senhor, que é por uma grande causa. Por isso, fala conosco, Senhor, nessa noite. Ó Senhor Jesus. Irmãs, eu estou tremendo, acredite. Eu não tenho muita dificuldade, sou professora, psicopedagoga, não tenho muita dificuldade para falar, mas hoje não sou eu que vou falar. Quando não é a gente que vai falar, a gente treme diante do Senhor, né? E essa palavra, irmãs, que eu vou falar para vocês essa noite, é uma palavra que a gente falou a semana passada de processo, né? E o Senhor vai encaixando cada coisa que Ele quer falar em relação a isso. Nós todas estamos passando por cada um com um processo em um grau diferente, mas estamos passando por um processo. E eu tenho passado por um processo, irmãs, que só o Senhor para me levantar. E o Senhor me deu uma palavra para eu me levantar de onde eu estava. O inimigo, ele age na nossa vida para nos barrar. Mas o Senhor, ele fala palavras para nós da forma que ele quer, para nos levantar. E essa palavra de hoje é para você saber, você que está aí nessa noite, você que vai assistir esse vídeo, é para você saber que o Senhor é o seu Pai. Esse Pai que você tem é um Pai totalmente diferente. É um Pai maravilhoso. E sabe o que foi que Ele fez? Ele te escolheu antes da fundação do mundo para ser irrepreensível perante Ele, em amor. E você sabe, eu tenho uma pergunta para fazer a todas vocês nessa noite. Na hora de compartilhar, eu quero que as irmãs falem. A pergunta é a seguinte. A pergunta foi Deus que mandou perguntar para vocês, viu, irmãs? Ele falou assim para você nessa noite. Você tem consciência de quem você é? Todas nós podemos ser mães, né? Podemos ser, no meu caso, professora. Tem gente até gravando, né? Eu sou professora, eu sou, né? Tem agora no Instagram só se fala isso, né? Mas quem você é diante de Deus? Quem você é? Eu vou compartilhar aqui, eu já vou começar compartilhando sobre isso, tá certo, irmãs? É porque eu sou professora, então eu tenho mania de falar usando slides. Para mim, facilita a compreensão e facilita também, né? Eu me organizar na minha fala. Se bem que a gente se organiza, mas quem fala é Deus, né? Mas, assim, nós vamos, nessa noite, desfrutar de um Deus totalmente exclusivo. Nosso Deus, ele é totalmente exclusivo. E nessa noite, eu vou falar sobre vários atributos de Deus, mas eu vou falar principalmente sobre 3. A onipotência, a onisciência e a onipresença do Senhor. Mas a primeira pergunta...
Passa aqui. Aqui. Foi essa a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Você tem a consciência de quem você é? De quem é você? Eu quero as respostas, tá, irmãs? Mas para essas perguntas, eu trouxe para vocês alguns versículos da Bíblia que nos mostram quem somos nós, né? Porque aqui hoje, nessa noite, eu não estou falando para qualquer pessoa. Eu estou aqui falando para uma mulher separada, uma mulher escolhida. E aí vem aqui essa palavra. O próprio Espírito, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso se fala em Romanos 8,16. Em Gálatas 3, 26, 27, fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, irmãs, eu não estou falando para qualquer mulher nessa noite. Eu estou falando para mulheres que o Senhor escolheu, separou para o evangelho dele. Mas agora que vocês já pensaram e já sabem a resposta de quem vocês são nessa noite. E aí, agora eu vou apresentar para vocês quem Deus é, tá certo? Que pai é esse que a gente tem? Você ouviu o que eu falei em relação a que pai é esse que a gente tem? Esse teu pai que eu acabei de falar, ele te fez filha dele. Esse pai que eu falei é um pai que te escolheu e te fez filha dele. Ele tirou vocês, todas vocês, do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a partir dali, você não é qualquer pessoa, você é filha de Deus. Pensa em um pai, mas pense em um pai que pode tudo, pode todas as coisas. Gente, a gente tem pai, né? A gente tem pai, humanamente falando, a gente teve um pai. Mas por mais que esse pai que a gente teve fosse amoroso, cuidadoso, né? Fizesse tudo por nós, né? Esse pai que às vezes tem algumas irmãs que não, ou algumas pessoas que vão assistir, que não tiveram a presença de um pai humano, né? Mas esse pai que eu estou falando dessa noite, que a gente está estudando, é um pai que pode tudo, todas as coisas. Ele não tem as limitações humanas que o pai nosso teve. Eu estou falando de um pai que pode tudo, 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 tudo. Na hora que eu escrevi que o senhor falou, ele mandou repetir várias vezes tudo, 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 tudo. Ele está falando isso comigo essa noite, irmãs. E ele está falando com você também que está ouvindo. Aliás, ele pode chamar à existência algo que não existe. Ele pode simplesmente falar, haja, e vai haver. Vai aparecendo cada coisa. E ele é detalhista na hora que ele fala, haja. Ou vocês, algum momento, acharam, eu estou falando para o coração de alguém nessa noite, por algum momento, e por meu também, você acha que ele só pode ou só podia criar lá em Gênesis? Na criação, ele pôde criar e ainda hoje ele pode criar
qualquer coisa. Ele me disse que era para eu falar nessa noite assim, mas acalma a tua alma, eu ainda posso tudo. E eu ainda assumo o compromisso contigo. Eu chamo o que ainda não existe a existir. Por amor ao Evangelho e também para ti que está ouvindo. Porque não foi homem quem deu a você, mulher que está assistindo, não foi homem que deu a você o poder de ser filha. Ele mandou também usar essa frase, irmãs. Eu sou o que sou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas esse pai, ele é onipresente. Eu até desligar, né? Ó Senhor Jesus, ele é onipresente. E isso quer dizer o quê, irmãs? O que quer dizer um ser onipresente? Ele está em todo lugar, a qualquer momento, a qualquer hora que ele quiser. E nada limita ele. Nem nada pode o limitar. Ele pode estar aqui, porque nós conseguimos sentir essa noite ele presente. Ele pode estar aí na sua casa, nesse momento. E, na mesma hora, ele pode estar em todos os países, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Porque a gente pode estar aqui, mas a gente só pode estar aqui agora. A gente não pode estar em outro lugar. Mas eu estou falando de um pai que ele pode estar aqui, aí e em todos os lugares. Ele vai aonde ele quiser. Ele pode ir até seu filho, que ainda não está servindo a ele. Ele pode dar socorro e salvação e libertação a qualquer um. A seu esposo, que ainda não se converteu verdadeiramente. Ele pode salvar todos da sua casa. Esse Deus é o Deus que pode fazer. Ele é um pai que abre portas para empregos. Olha só, irmãs. Se você precisar e ele achar que isso vai ser bom para você, ele vai abrir. Ó Senhor Jesus. Mas você precisa lembrar, irmãs, que quando ele abre a porta, você precisa honrar esse pai. Ó Senhor Jesus. Ele vai até você para curar qualquer tipo de doença. Essa doença não é sua, irmão. Porque ele já levou na cruz do Calvário. Por isso, ele pode levar, ele pode curar, ele pode libertar. Ele vai ao encontro do seu esposo. Ó Senhor Jesus, para libertá-lo verdadeiramente. Ele entra no lugar que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele está em todo lugar e nada limita o Senhor. Mas uma das coisas, irmãs, que eu acho mais extraordinário de Deus é a onisciência. Ó Senhor Jesus, ele é onisciente. Ele conhece tudo, 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 tudo. E nada pode se ocultar da presença dele. Ó Senhor Jesus, pobres seres mortais que pensavam que estavam fazendo bem oculto, bem escondido.
sendo que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ele conhece cada um de nós, irmãs. Ó Senhor Jesus, ele nos conhece pelo nome. Olha só, a palavra fala que ele nos conhece pelo nome. Conhece cada uma de nossas histórias. E ele não confunde, irmãs, nenhuma delas. Nenhuma história é confundida, não. Pode ser, gente, que exista. Eu vou dar o exemplo do meu nome. Pode ser que exista bilhões de Ritas no mundo. Ó Senhor Jesus! E todo o planeta pode existir bilhões de Rita. Mas ele conhece cada uma delas com detalhe. E todas as características que ela tem. Irmãs, ele conhece cada característica que você tem. Ele conhece cada dor que você sente, irmã. Ele conhece cada limitação que você tem. E ainda assim, eu te digo ainda mais dessa onisciência do Senhor. Se essas bilhões de Ritas se ajoelharem ao mesmo tempo diante do Senhor para orar e começar a dizer, Abba, Pai, ele conhece a voz de cada uma delas. Ó Senhor Jesus! E para cada uma delas, ele tem uma resposta específica. Aonde estiver, e ele não confunde, irmãs, a resposta que ele vai dar, ele não troca a resposta que ele vai dar. Ó Senhor Jesus! Vocês conseguem, irmã? Olha, quando eu ouvi essa palavra do Senhor para mim, ele me fez essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para vocês essa noite. Você consegue entender isso que eu acabei de falar para vocês, irmãs? Eu me lembrei até do apóstolo falando isso. Quando ele quer falar de uma palavra, eu senti nessa palavra quanta angústia ele sente, assim, quanta aflição ele fica para que os irmãos consigam entender o que ele está falando. Mas o Senhor, ele sente essa agonia, irmãs, da gente tentar entender o que é que ele está falando para nós. É uma grandeza tão infinita do Senhor que ele pergunta, vocês conseguem entender a minha grandeza? A nossa mente é muito limitada para entender a grandeza de Deus. Ó Senhor Jesus, vocês conseguem entender a grandeza do Pai que vocês têm agora? Conseguem fazer isso? Consegue entender que esse pai que te deu o direito de ser chamada filha e não de ter o direito também de você dizer que vai parar? Será que você tem o direito de dizer que vai parar? Vai desistir? Porque não tem estrutura? De que ninguém te vê, de que ninguém te enxerga. Irmãs, quando estamos passando por uma aprovação, por um processo, essas perguntas vêm. Essas perguntas vêm. Mas você se acha nessa noite com o direito de falar isso ao Senhor? Depois que você viu a grandeza do Senhor nessa noite? O Pai que te trouxe aqui, hoje, nessa noite, ele te chamou nessa noite para te dizer, ó Senhor Jesus, pare com isso agora, com essas perguntas que você tem feito ao Senhor. Eu te dei o direito e o poder de ser feita a filha de Deus. Então, pare de perguntar e dizer ao Senhor que você não tem estrutura. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece o seu limite. Por isso, pare de murmurar. Porque foi por isso que muitos caíram no deserto.
por não reconhecer a grandeza do Senhor. Por isso, nessa noite, o Senhor declara na sua vida que foi quebrado todo o laço de dúvida, todo o laço de perguntas. Não, pergunte ao Senhor assim: para que o Senhor quer que eu faça por isso? Ó Senhor Jesus, chega de dúvida do chamado de Deus para a sua vida. Não tenha mais dúvida nessa noite. Você que estava aqui, entrou nessa live para ouvir esse vídeo, o Senhor fala para você: seja forte e corajosa, porque eu venci o mundo. Você não está só. Você está com um Pai que toda vez que você gritar, Abba, Pai, ele vai ter essas 3 partes para te falar. Ele vai ser um Deus onisciente, ele vai ser um Deus onipresente, ele vai ser um Deus onipotente. Lança fora toda dúvida que o inimigo colocou em seu coração, o medo que está em sua mente. Ó Senhor Jesus, nessa tarde eu passei uma experiência, irmãs, do Senhor botar um medo na minha mente, depois da certeza que o Senhor tinha me dado nessa palavra. Ó Senhor Jesus, mas que o Senhor possa repreender toda dúvida e todo medo. Você é filha do Deus Altíssimo. As setas malignas que dizem a você que não vai conseguir, devem ser destruídas pelo poder do invocar da oração. Senhor Jesus, foi eu que te fiz a promessa. O Senhor fala nessa noite: foi eu que te fiz a promessa e a minha palavra é a final. A minha palavra é a final. Quem bota o ponto final nessa história sou eu. Porque quando Jesus chega, ele muda o ambiente. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala, ele tem muitas características, irmãs. O Senhor me deu algumas delas na palavra. A aceidade, o caráter exclusivo de Deus. O que é a aceidade? Ó Senhor Jesus, respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, o Senhor hoje veio até a sua presença dizer que ele pode todas as coisas. Isso está em Êxodo 3,14, viu, irmãs? Também trouxe uma característica maravilhosa do Senhor. Ele é amor. E amar é uma característica. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos deu. Deus é amor, e quem permanecer em amor, ou seja, no Senhor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. 1 João 4,16. A glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Vocês podem achar a palavra da glória de Deus, para não me prolongar muito, em Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23 fala da glória de Deus. Sobre a eternidade de Deus. Vocês podem achar essa palavra em Deuteronômio 33, 27. Outra característica que eu achei que eu não podia deixar de falar é sobre a luz. A característica de onde ele chegar, ele ilumina todas as coisas. Isso vocês podem achar em Isaías 60, 19 e em Tiago 1, 17. Irmãs, é muito forte. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque está cortando aqui, né? Salmos 139, 5. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Se tiver com a Bíblia aí, pode ler. Para mim?
porque aqui está cortando, eu coloquei aqui para a gente não perder tempo, mas se alguém puder ler Salmos 139, 5, né? Enquanto vocês procuram, eu vou ler os outros que eu separei, Lucas 1, 37, pois nada é impossível para Deus. Eu Também achei, tem... Marita. Pode ler, pode ler. Salmo 139, 5, não é isso? Sim. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pôs a mão. Amém. Jesus é o Senhor. Esse aí é o ponto-chave da palavra que foi dada nessa noite. Mas vocês podem ler o Salmo 139 todo, que vocês vão achar exatamente todos esses atributos que a gente falou sobre o Senhor. E eu vou deixar nas mãos de vocês para vocês completarem a palavra. Mas eu vou falar aqui ainda Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, porque eu sou filha do Senhor. Mas o que é a palavra? O que significa a palavra onipotência? É o poder supremo ou absoluto, o poder de fazer tudo. Ó Senhor Jesus, esse é o seu Pai, tá? Esse é o seu Pai onipresente, que pode ser encontrado em todos os lugares, que está em toda ou qualquer parte. O bico. Mas o que é onisciência? É uma característica ou condição de onisciência que tudo sabe e conhece. Irmãs, um ser que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Aí aqui ele fala os cristãos, né? Mas somos nós, irmãs. Acreditamos na onipresença do Senhor, na onisciência e na onipotência de Deus. Saber absolutamente tudo, todo conhecimento abundante sobre tudo. Irmãs, pense aí um pai desse. Esse pai está te dizendo nessa noite que não tem nada que vai passar despercebido pelos olhos dele. O Senhor ele tem apresentado para nós, através dos nossos apóstolos, cooperadores, todos os nossos profetas, que ele está nessa era com 7 olhos de chamas de fogo sobre nós, totalmente intensificados, nos capacitando e nos lembrando nessa noite, irmãs. Ele veio lembrar a mim, ele veio lembrar a você que ele está. Ele não perdeu o controle, irmãs. A irmã Mara sempre gosta de falar isso. Ele nunca perdeu o controle. Está doendo? Vá até ele. Ele pode todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele é. Quem eu sou? É a pergunta a vocês. Quem vocês são? Vocês são quem? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, que riqueza, viu? Aleluia. Deixa eu pegar minha lista aqui. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, glória a Deus. Irmã Alaide. Amém, amado. Jesus é o Senhor. Ô, minha irmã, que palavra maravilhosa, viu? Senhor Jesus. Obrigada, irmã Rita, por ter permitido o Senhor te usar, minha irmã, abundantemente. Senhor Jesus. Irmã, a palavra que eu tenho nesta noite, eu achei aqui em Isaías 45, que diz respeito ao que acabamos de ouvir. Olha aqui, Isaías 45, 5.
Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheça, para que saiba até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ó Senhor Jesus. Não tem para onde a gente correr, irmão. Só temos Ele. Tudo que nós necessitamos está nele. Ele é a nossa riqueza, irmão. Ele é tudo que nós necessitamos em todas as situações. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como a irmã compartilhou. Pai, quando estamos em aflição. Ó Senhor Jesus, como é bom, irmão, a gente abrir a boca e dizer, Pai. Sentimos aquele frescor do Senhor acalmando o nosso coração. Ó Senhor Jesus, esse Deus é maravilhoso. Ele é o nosso grande eu sou. E nós temos a certeza que não há outro. Nós estamos no caminho certo. Louvado seja o Senhor. Amém, amado. Amém, irmã Laíde. É isso aí mesmo, minha amada. Senhor Jesus. Sandrinha. Amém, Jesus é o Senhor. Eu pensei, bom, eu vou ficar mais para lá, né? Que aí dá tempo de eu dar uma recapitulada aqui, mas, irmãs, graças ao Senhor, pelo Senhor ter usado a irmã Rita por essa palavra, que realmente foi muito encorajamento. Porque muitas vezes a gente, nas situações, muitas vezes a gente esquece a nossa identidade, que nós somos filhas de Deus, né? E que Ele é o nosso Pai. Olha só a grandiosidade que foi mostrado, né? Que Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo, nada da nossa vida passa despercebido a Deus, né? Então, isso aí é de grande encorajamento, né? Quantas experiências cada uma de nós aqui nós já tivemos, né? Desse Senhor falar conosco, né? Eu fiquei olhando assim, eu falei, Senhor, quantas experiências que eu já tive, anotei algumas aqui, né? Mas, por exemplo, quando eu fui fazer a prova do concurso, que para honra e glória do Senhor eu já aposentei, quando eu fui fazer o concurso eu estava com muita enxaqueca, e uns anos anteriores eu tinha estudado muito mesmo, irmãs. E eu falei, gente, eu acho que eu não vou passar não, eu vou só porque... Mas eu estava precisando do concurso. Aí eu falei, eu só vou porque, na realidade, eu já gastei o dinheiro mesmo e eu vou, mas eu estava com enxaqueca, sabe aquela enxaqueca que você quer escurecer o quarto, deitar e não quer que ninguém nem ousa acender a luz ou chamar seu nome? Eu fui desse jeito para fazer o concurso. E aí eu fui fazendo, fui lendo, terminei a prova todinha. Aí eu falei assim, aí peguei o gabarito, falei, agora eu vou colocar as questões do gabarito. Aí peguei. Quando eu fiz assim, aí veio aquela voz suave, bem assim, muda as questões. Aí eu, tá vendo que isso é coisa da minha cabeça mesmo, que eu tô tão cansada, chega, eu tô com enjoo aqui, com vontade de colocar os bofos para fora. Aí peguei, falei, não, vou terminar logo. Aí peguei a prova, falei assim, comecei a ler, aí veio aquela voz suave de novo, muda as questões. Aí eu falei, na hora eu falei, é Deus falando. Na segunda vez ele teve que falar comigo. Ele falou para eu acreditar que era ele falando, né? E aí eu fui lendo, eu falei, tá bom, Senhor. Isso a prova já estava toda marcada. Eu falei assim, então tá bom, Senhor, você tá falando, né? Aí eu fui pegando, lendo a prova todinha, já tinha um asterisco. Aí eu fui lendo a prova todinha, fui colocando uma bolinha onde ele me dava o sentimento. Eu falei, Senhor, aonde eu tiver que mudar, o Senhor vai me dar o sentimento. Irmãs, e eu fui lendo, e assim eu fiz. E assim eu fiz. Então, aqui foi falado o que o Senhor... É muita coisa, mas, assim, que eu lembrei, assim, nítido, nesse momento, foi... Deus me deu o gabarito de uma prova. Pensa, eu já tinha estudado. Mas aí, quem garante que o que eu estudei é o que estava ali naquela prova, que era necessário as questões para eu passar. E daí eu falei assim, vou fazer o que ele fez. Fiz. Aí minha colega passou um tempo, né? Minha colega me ligou, Sandra, traz sua prova aqui para eu corrigir. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não passei, não vou levar, não. Aí tá, aí ela, de novo, falei, não, tá bom, vou levar. E ela foi corrigindo essa prova, irmãs, eu guardo essa prova até hoje.
Tudo bem, eu creio que o Senhor não gabaritou ela todinha assim para eu não me orgulhar depois, mas eu sempre falava que o Senhor me deu, sempre falo, né, Mara? Que o Senhor ele me deu o gabarito da prova. Então, olha só, quantas outras coisas que o Senhor pode falar a ponto de você ir pegando a prova e lendo e ele falando, é aqui. Não, tira esse asterisco. Não, deixa esse asterisco. Isso. E aí, quando aí eu passei e o Senhor me fez eu trabalhar nesse concurso, e para honra e glória do Senhor, vai fazer 3 anos que eu já aposentei desse concurso que o Senhor me deu. Então, olha só, Deus, de fato, ele é tudo, ele pode tudo, e ele, eu digo que no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Para honra e glória do Senhor, ele me deu gabarito. Sempre que eu lembro disso, eu fico muito feliz. E tantas outras experiências como eu e vocês também passamos. Mas isso nós atribuímos a ele, que é o tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Mara maravilhosa. Amém, irmãs. Que palavra maravilhosa. Atributos exclusivos de Deus. Esse nosso Deus realmente ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas, não há nada impossível para Deus. Quando você falou, irmã querida, sobre que nós precisamos honrar, eu lembrei que essa semana a gente sai para caminhar 5:30 da manhã, né? Eu e Xavier. E eu tinha pedido uma coisa para Deus e eu tinha esquecido. Eu nem lembrava que eu tinha pedido e que ele tinha concedido. Porque eu tenho um caderno de oração e todos os dias, eu agradeço ao Senhor. Eu tenho que escrever, porque senão eu esqueço. Como eu esqueci do que eu tinha pedido, ele deu e eu não vim agradecendo. Mas todos os dias, eu agradeço ao Senhor. Há uns 13 anos atrás, o Lucas queria passar no concurso da Secretaria de Educação para professor, e aí ele falou, mamãe, vamos orar? Aí nós levantamos um clamor, oramos de joelho no chão. Irmã, desde aquele dia, não teve um dia que eu não agradecesse o Senhor aqui no caderno. Eu tenho um monte de caderno de gratidão, porque senão a gente esquece as bondades que Deus faz. E ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso, né? E ele quer que a gente lembre, Senhor, muito obrigada porque o Senhor fez isso. Senhor, muito obrigada porque o Senhor fez aquilo. A Sandra, ela sempre está dando testemunho das maravilhas que Deus faz na vida dela. E é isso que nós temos que fazer. Eu passei por 2 situações que foram mais difíceis na minha vida, que foi uma quando a Cíntia teve convulsão e outra. Então, até quando eu tive o câncer, foi bem leve. Mas a diferença é quando o Senhor está dentro do barco. Quando o Senhor está junto com a gente, é muito mais fácil. A gente passa tranquilo. Quando a Cíntia teve convulsão, eu conheci o Senhor, mas como Jó. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. E quando eu passei pelo câncer, hoje os meus olhos te veem. Então, assim, em tudo a gente tem que realmente agradecer ao Senhor, honrar o Senhor e lembrar, Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo dia de ontem, obrigada pelo meu alimento. É só arroz? Senhor, muito obrigada pelo meu arroz. Quantas pessoas não têm? Obrigada pelo meu teto. Está cheio de, buraco, de caindo água da chuva, sol. Senhor, mas muito obrigada que eu tenho. Então, o Senhor quer isso. Ele melhora tudo. Ele é o Deus do impossível. E para ele, tudo é fácil. Mas ele quer um coração de gratidão. Muito obrigada pela sua palavra, minha querida linda. Deus te abençoe. Deus abençoe todo o grupo. Amém. Amém. Tati. Eu sabia que você ia falar de Michel.
Amém, amém. Eu sinto, é uma coisa assim que vem, sinto, minha irmã, é o Senhor mesmo. Amém, irmã Rita, pela palavra, né, que o Senhor usou, secretamente. E é muita responsabilidade falar de Deus, né? É um compromisso, é coisa de Deus é coisa séria. Então, assim, os atributos de Deus são muitos. Eu creio que são milhares que tem, né? A gente não tem como aqui fazer uma lista assim, né? Mas, assim, eu sei quem é Deus na minha vida. Eu provo esse Deus todo dia. Toda situação que eu passo, eu já passei, assim, Deus está comigo. Eu sou uma pessoa que perdi o pai cedo. 3 anos meu pai se separou de minha mãe. Com 12 ele faleceu. Então, muito pouco de pai eu tive. Mas eu sempre digo ao meu esposo, olha, ninguém zombe de mim, ninguém mexa comigo, e ninguém faça mal a mim, porque eu tenho um pai que está cuidando de mim 24 horas por dia. Quem tocar em mim, está tocando em Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Então, assim, eu sei quem é Deus na minha vida. E a cada dia experimento desse Deus na minha vida. Aí, quando a irmã falou de Deus, eu lembrei daquele versículo, não sei se é em Salmo. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Irmã, esse versículo, quando eu ouvi a primeira vez, quando eu li, esse versículo entrou no meu coração, na minha mente, não saiu mais nunca. Porque, assim, eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou importante, eu sou serva. Então, assim, eu também tenho meus atributos diante de Deus. E Deus tem muito mais do que nós imaginamos, né? Então, assim, a palavra, assim, a irmã falou, Deus onipotente, que tem poder. Deus onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, que está em todos os lugares. Eu sei que ele está aqui. Eu sei também que ele está em cada lugar, em Sobradinho, está em Macau, está em Santa Amaro, está em Salvador, está em todos os lugares. Porque Deus, ele não está limitado a espaço e tempo. Ele está em todo lugar daqueles que invocam o nome do Senhor. Amém. Amém. Irmã Conceição. Acho que a internet dela caiu. Consuelo. Não pode ainda, né? Amém. Amém. Senhor Jesus, né? Oh, Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso, né? Que mensagem maravilhosa, minha irmã. Viu? Louvado seja o Senhor. A irmã fez uma pergunta muito rica, né? Você tem consciência de quem você é? Ó Senhor Jesus, precisamos ter consciência, somos filha do Deus Altíssimo, Senhor Jesus. E isso a gente precisa, todos os dias, quando levantamos, nos lembrar, somos filha do Deus Altíssimo. Louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus. Então, como filha do Deus Altíssimo, nós temos a clareza de que o Senhor, ele está conosco em todos os lugares. Todos os lugares, não importa em que situação nós nos encontramos, o Senhor está presente. E essa mensagem realmente, né? Ontem à noite eu estava tendo comunhão com o Senhor e meditando nessa maneira do Senhor, né? O Senhor é aquele o Senhor tem 7 olhos, né? Por que esses 7 olhos que percorrem toda a terra? Para nos olhar realmente em todos os lugares que nós estamos. Né? Senhor Jesus, a irmã mostrou, né, que pode haver várias Rita e ele conhece todas. Então, o Senhor, ele conhece cada um dos seus filhos. Quando Jesus estava sendo batizado, né, ele falou ali, né, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E aqui fala, aqui em Gálatas fala, né, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Senhor Jesus, que riqueza, de Cristo vos revestiste. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador,
Ó Senhor Jesus, né? Nós somos reconhecidos pelo Pai, porque nós nos vestimos de Cristo. Senhor Jesus, e o Senhor vira naquele momento tão glorioso que nós precisamos valorizar muito, e o Senhor fala, este é o meu filho amado. Ó Senhor Jesus. Então, nessa reunião, precisamos sair, né, convictas de que somos filhas amadas do Senhor. Ó Senhor Jesus. E como filhas amadas do Senhor, nós, né, como esse exército também, estamos aqui, prontas para ser uma com o Senhor, uma com a sua edificação, porque o Senhor está de olho em cada uma de nós. Irmãs, isso é muito rico, é muito assim, sabe? É uma coisa muito boa você saber que tem alguém assim, sabe aquelas pessoas milionárias, muito ricas, que tem guarda-costa? Senhor Jesus, imagine, né? Elas devem viver despreocupada, porque tem um guarda-costa ali, do seu lado. Senhor Jesus, irmãs, olha a nossa posição, olha o guarda-costa que nós temos, né? Senhor Jesus, o nosso Deus é o nosso guarda-costa, é o nosso protetor, né? Ó Senhor Jesus, é aquele que nos protege e nos livra de todo mal, é aquele que está ali, ó, como uma galinha nos colocando embaixo do seu, né? Embaixo das suas asas e nos cobrindo. Ó Senhor Jesus, Deus seja louvado por essa mensagem, minha irmã. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Neide vai compartilhar, Neide? Vou sim, né, amada? Senhor Jesus, abençoa a Neide. Ai, amém. Amém, né, amigo? A gente começou fazendo uma pergunta para a gente, né? Você tem consciência do que você é? Ela leu o versículo de Romanos 8:16. O próprio Espírito certifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a gente somos filhos de Deus. Somos filhos daquele Todo-Poderoso. Somos filhos do grande Eu Sou, Senhor Jesus. Ele está em todo lugar. Não pode ser limitado. Né? Ela falou que ele está em todo lugar e ele não pode ser limitado. Não pode ser limitado. Ele pode ir onde nós estiver. Então, a gente não pode se esconder de Deus, porque ele acha a gente onde a gente estiver. Ele vai ele vai até você para curar qualquer tipo de doença. Graças a Deus, né? O Senhor, ele não pode ser limitado, ele está dentro de nós, ele pode nos curar de qualquer coisa, graças a Deus por isso, né? E como ela falou, onipotente, o único que sabe de todas as coisas. Onipresente, o único que está em todo lugar. Jesus está em todo lugar. E onipotente, o único que tem poder infinito. O poder de nosso Deus, ele é infinito. Graças ao Senhor, né, por essa palavra. Esse Deus realmente, ele é maravilhoso. Senhor Jesus. Amém, isso mesmo, Neidinha. Irmã Jussara. Maravilhosa essa palavra, né, irmãs? Interessante a pergunta da irmã. Temos consciência do que somos? Somos filha do Altíssimo. Que maravilha, né? Nós temos consciência que somos filha dele. E esse Pai é o único que tem poder infinito. É o único que sabe de todas as coisas. E é o único que está em todo lugar. E isso nos alegra que quando nós vamos recorrer a ele, nós não precisamos pegar o telefone, ou pegar o carro, o ônibus, alguma coisa, à procura dele. Ele está ali do nosso lado. Ele está dentro de nós. E é isso que nos satisfaz. Interessante que também a irmã falou, é aquele que chega e diz assim, acalma tua alma. Está desesperado, ele vem, acalma, eu sou o que sou. Que maravilha! Ele diz também, seja forte e corajosa. Quando tu está triste, ele chega perto de ti e diz, seja forte, Jussara.
E eu achei interessante que a irmã falou, se no lugar tem várias Ritas, eu digo, no lugar onde tem várias Saras, pois ele conhece uma por uma. Que maravilhoso isso! Esse Deus que está do nosso lado, está em todos os lugares. É esse Deus que me escolheu antes do começo do mundo. Jesus é o Senhor. Obrigada, irmã Rita, por essa palavra. Deus abençoe a irmã. Amém. Amém, irmã Jussara. Minha sogra. Amém, irmã. Ó Senhor Jesus. Palavra de vida, né? Cada dia a palavra vem para nos acordar, para nos alimentar. Aí eu pude ver que Rita começou fazendo uma pergunta. Temos consciência de quem você é? Sim, todos nós temos consciência do que a gente é. Sim, porque a gente serve a um Deus vivo, né? Que tudo pode. Ó Senhor Jesus, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ó Senhor Jesus. Mas também ela perguntou, chega de dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de quem eu sou e a quem eu sirvo, porque são tantas maravilhas que o Senhor nos apresenta na nossa vida que não nos deixa dúvida, que Ele cuida dia a dia de nós e pode estar presente em tudo que a gente imaginar, Ele pode estar presente em nossa vida, basta a gente deixar que Ele trabalhe em nós, né? Mas eu ainda pude escolher aqui, em Apocalipse 21, 23, 22, ou 21, 21, 23. É que eu vou ler aqui, em Apocalipse. A cidade não precisa do sol. Eu tenho dúvida? Não, dá certo. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Que maravilha, né? Nós sabemos que tem um Cordeiro nos seguindo. E ele é a lâmpada que ilumina dia a dia. Oh, quanta maravilha, né? Se eu fosse ver a palavra das irmãs, coisas que a irmã falou aqui para nós, eu ficava aqui a noite toda, só dizendo as maravilhas que Deus opera em nós. Eu estou muito grata, irmã Rita, pela palavra de hoje. Foi uma satisfação e muito amor, né? Saber que Deus é aquele que cuida de nós dia a dia. Porque eu também só vou contar as maravilhas que Deus já fez na minha vida. Como esquecer que Deus cuida de nós? Cuida de mim, cuida das irmãs, né? Cuida de todos aqueles que amam Ele. Né? Em nome de Jesus, eu estou muito grato pela palavra que você trouxe para nós. Amém, viu, Rita? Amém, minha sogra. Aleluia. Amém. Karine. Não estamos ouvindo sua voz. Não estamos, não estamos. Eu estava no fone. Amém. Agora está ouvindo, né? Sim, agora sim. Oh, tá dando para ouvir você e o cachorro aí. É do vizinho aqui. Que palavra, meu Deus. Meu espírito estava sedento, né? Nessa noite, muito sedento, muito. Entrei na reunião com uma dor de cabeça. Achei até que eu não ia compartilhar. E eu estou aqui, irmãs, sem nenhuma dor de cabeça agora, para compartilhar com vocês o poder que há nessa palavra, meu Deus.
Ó Senhor Jesus. Que palavra de luz, eu fui muito, muito iluminada, como a irmã Célia falou aí. Essa reunião aqui é pouca para nosso desfrute, irmãs. A gente precisaria de muito tempo para compartilhar nessa reunião, porque foi muita luz e muito amor do Senhor nessas palavras. Ontem e hoje eu li 2 versículos, né? Não, 2 capítulos, que me fez eu lembrar dessa comunhão, né? Que Rita trouxe para nós. Porque o Senhor, irmãs, o Senhor, ele veio nos lembrar a sua grandeza hoje. Ó Senhor Jesus, que Deus é esse? Aqui fala no Salmo 105, as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Aqui fala assim, irmãs, no 38. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. Eles estenderam uma nuvem que lhes servisse de todo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e eles lhe fez vir cordonizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão a seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com júbilo canto os seus escolhidos, deuses das terras, das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e observassem as leis. Olha quantas maravilhas, irmãs. E no 106 fala da graça de Deus e a ingratidão de Israel. Eu vou falar da parte da ingratidão que fala. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas eles os salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e lhe secou, e fê-lo passar pelo abismo como por um deserto. Meu Deus, salvou-os das mãos de quem os odiava e os redimiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Mas, irmãs, olha para aqui. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. E eles clamaram, que eu não vou ler tudo, né, irmãs? Salva-nos. Eles clamaram, salva-nos. E no 107 fala, Deus salva de todas as suas tribulações. Irmãs, que Deus é esse? Ó Senhor Jesus, que Deus é esse, irmãs? Que Deus amoroso é esse? Que Deus perdoador é esse? Ele só quer que a gente vá até Ele. Por isso que a gente passa pelas situações. Eu fui salva demais nessa noite, em meio a tanta coisa, né? Que eu sei que todas as irmãs têm passado por situações, mas como o Senhor nos ama, irmãs, por meio da sua palavra, e vem falar assim, tão carinhosamente no nosso ouvido, né, que a gente nunca deve deixar de acreditar. Claro, a gente crê, confia no Senhor, a gente tem fé, mas tem momentos que a gente se sente frágil mesmo, né, a gente se sente sufocada, é pressão de um lado, é pressão do outro, mas o Senhor cuida de nós, irmãs, e o Espírito, ele clama, o Espírito clama, né? Eu tenho certeza que várias irmãs aí, o Espírito estava clamando e o Senhor falou para nós, porque o Senhor responde, irmãs. O Senhor, a irmã falou que quando dizemos Abba Pai, né? Quando a gente diz Abba Pai, nós estamos sim reconhecendo ser essas filhas de Deus. Então, o Senhor lhe responde, irmãs. Então, é maravilhoso. Que Deus é esse, irmãs? Ó Senhor Jesus, eu estou muito feliz nessa noite. Obrigada, irmã Rita. O Senhor continue te sustentando e te abençoando, minha irmã. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. A irmã Carmen vai compartilhar, irmã Carmen? Gente, as tranças dela arrasando. Maravilhosa. Amém. Graças ao Senhor, né, pela palavra. E assim, eu acredito que o Senhor me chamou, né, até aqui. E porque eu preciso realmente saber quem eu sou, né? E assim, tipo, a minha condição não tem sido... Realmente eu não lembrava, né? Assim, quem realmente eu sou. Porque em meio a tanta situação que eu venho passando, mas o Senhor é aquele que salva, né? Ele é aquele que busca. E assim, eu tenho procurado tocar na palavra, porque eu sei da minha condição. O Senhor também sabe.
Mas, por um momento, em meio a tanta tribulação, eu esqueci de quem eu sou. Por isso que eu acredito que o Senhor, ele me buscou, né? Por meio da irmã que me fez o convite. E hoje foi um dia realmente que as comunhões que eu participo, eu esqueci de todas. E dessa que eu não havia programado, nem conhecia, né, essa comunhão das irmãs, eu fui convidada para realmente saber que eu sou filha de Deus, né? Nós somos filhas de Deus. E que Deus, ele prova, né, que ele é onipotente, que ele é onisciente, onipresente. E uma das provas é eu estar aqui, né? Porque nós estamos em cidades diferentes e realmente eu pude ver o quanto o Senhor, ele nos ama, o quanto o Senhor, ele se preocupa e o quanto o Senhor, ele quer realmente nos salvar. E assim, claro que nós não temos, olhando, né, hoje assim, eu até falei com meu filho, a gente estava orando, eu falei, a gente não tem nenhum caminho bom. E ele estava falando a respeito das guerras, das coisas naturais que estão acontecendo. E ele bem focado nisso, e cada vez mais ele focando nesses assuntos. E eu, preocupada, falava, mas vamos orar. A nossa condição não é de ficar olhando para essas coisas. E eu já estou com outros tipos de problemas, e graças ao Senhor, eu sei que o Senhor, ele preparou esse momento, né? Onde eu pude realmente me voltar para o Senhor, saber quem eu sou aqui junto com as irmãs, e poder realmente ser salva, e poder realmente estar consciente de quem eu sou. Eu acredito que essa reunião me trouxe essa consciência, né? Já fazia tempo que eu não tocava nessa palavra. Eu sou filha de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, nós somos filhas de Deus e o Senhor, ele é aquele que realmente ele quer ouvir, né, a minha voz mediante as minhas situações que até me fez esquecer do meu chamado, da minha identidade. Ele quer ouvir, né, que eu vá até a ele para mostrar a minha condição, a minha situação. Então, eu vi assim, compartilhar da irmã em relação a ter feito um concurso interessante, né? Assim, como o Senhor cuidou dela, assim, em cada detalhe, coisas do cotidiano, né? E eu acredito que o Senhor, ele quer realmente cuidar de mim também, em cada detalhe, e por isso ele me permitiu estar aqui com as irmãs, e eu sou grata ao Senhor pela vida das irmãs. E eu vejo que eu só conheço duas irmãs aqui, uma de vista, né, que eu nem converso, e outra que eu me comunico só mesmo pela rede social. Então, assim, amém pelas reuniões, né, por essa comunhão. Eu não sei quando, se eu vou voltar mais uma vez aqui, não sei, né, quem sabe é o Senhor. Mas, assim, eu sou grata ao Senhor por ter preparado essa palavra. E, assim, eu posso não estar sabendo como expressar muito bem o quanto o Senhor me ganhou, né, nessa noite. E, então, eu sou grata ao Senhor pela vida da irmã Rita, né, que ministrou essa palavra. E que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue aperfeiçoando a irmã. E Jesus é o nosso Deus, somos filhas de Deus e devemos nos revestir do poder de Deus e apresentar a nossa condição a Ele, que Ele é rico em nos salvar. Amém, amém, Carmen. Seja bem-vinda e eu vou pedir para você ficar até o final, tá bom? Com a gente. Maravilhoso o seu cabelo, já amei. Irmã Ana! Amém. Irmã Ana! Irmã Laíse! Olá, tá ouvindo? Sim, agora sim, estou ouvindo. Ah, ok. Nossa, que rica palavra, viu? Deus abençoe a irmã Rita, né? E, assim, eu tenho para mim, assim, que Deus, assim, ele quer reconhecimento, né? Quando ele fala assim, que quem eu sou para você, né? A gente tem que admitir que ele é o nosso Pai, que ele é o nosso Redentor, né? E que ele vive para todo sempre, e que ele
ele nos ouve, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos abraça, né? Mas quando ele nos corrige, né, dói um pouquinho, mas ele também nos ama, né? E por isso que ele nos corrige. E assim, sabe, eu creio que ele ouve as nossas orações. Às vezes muitas das vezes a gente não entende o silêncio de Deus, mas é no silêncio que ele age também, né? Então, assim, ele é tudo para nós, né? E nós temos que reconhecer que sem ele nós não somos nada e nós não levaremos nada dessa vida a não ser a salvação, né? E ele quer, assim, o tempo todo nos salvar, nos proteger, né? E nos livrar de todos os males, né? Que o mundo nos oferece, né? E assim, sabe, eu creio que Deus está agindo da maneira dele, né? No tempo dele. Ele é o nosso juiz também. Jesus Cristo é o nosso advogado, né? E o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele nos consola o tempo todo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Laís. Boa noite, gente. Paz. Palavra maravilhosa de hoje, né? Precisamos realmente ter nas nossas vidas os atributos de Deus e eles usar todos os dias, em todos os momentos, em todas as ocasiões, porque o que seria de nós não fosse ele nas nossas vidas? O que seria de nós se não tivéssemos os dons e talentos do Senhor? Se não tivesse a sensibilidade de ouvir a voz dele falar aos nossos corações, nos direcionar, nos mostrar como nos comportarmos. Que Deus abençoe infinitamente a vida da professora Rita, que ela deixe a cada dia mais Deus usá-la na direção que Ele quer, e que possa assim fazer, queridas, como nos disse a palavra, né? Possamos estar dando sempre o nosso melhor para o Senhor. Porque Laís dá o melhor? Porque Ele sempre nos dá o melhor. E quando você ouve o Senhor, quando você se baseia no que Ele fala e você permite que a direção dele seja a sua direção, você alcança coisas inimagináveis. Eu tenho muita experiência de ouvir o Senhor e ser bem-sucedida. Que aconteceu recentemente algo maravilhoso e eu ter ouvido a voz do Senhor, não sabia o quanto poderia ter feito a diferença na vida da pessoa como fez, mas os meus ouvidos estavam sensíveis ao Senhor. Então aprenda a ouvir até mesmo que Deus não fala. O silêncio dele também é resposta para nós. Deus abençoe. Tão fofa, Laís, né? Oh, meu Deus. Aleluia. Cachoca! Amém. Que palavra, né? Encorajadora, né? O Senhor, ele, quando quer falar, ele fala. E fala aos nossos corações, né? Acredito que ele falou muito forte nessa noite para cada uma de nós. E, irmãs, vocês captaram a riqueza que Deus quis passar para nós essa noite, né? A irmã fez uma pergunta: você tem consciência de quem você é? Irmãs, nós somos filhas de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor, ele é o nosso Pai. Eu sou órfã de pai humano, né? De pai e de mãe. Mas eu sempre tive a certeza que tem um Pai maior, né? É o Abba Pai, né? Cuidando de mim. Ó Senhor Jesus, esse Pai que cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor, naquele momento que a gente está ali desesperada, triste, aí ele vem, envia alguém, né, para nos acalmar, nos acalentar. Irmãs, esse é o nosso Deus. Ó Senhor Jesus, né, que possamos, né, ter esses atributos divinos, né, na nossa vida, né, essa consciência, né, honrar o Senhor, né, sempre agradecer, ó Senhor Jesus, né, ele é o quê? Ele é onisciente, né, ele é onipotente e onipresente, Senhor Jesus.
Ele sabe de todas as coisas que a gente precisa. Ele sabe mais até que nós mesmos, né? Senhor Jesus. Ele é o único em todos os lugares. Único que tem um poder infinito. Só ele tem o poder de transformar a nossa vida. Né? Quando a irmã falou que ele pode tudo, 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 irmã, eu cheguei a me arrepiar. Ó Senhor Jesus. Então, vamos nos depositar nossa confiança totalmente nesse Pai. Ó, que experiência maravilhosa, que palavra maravilhosa. Senhor Jesus. Amém. Amém, Cachoca. Cachoca. Rutinha, você vai compartilhar, Rutinha? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Os atributos de Deus, Senhor Jesus. Por que te preocupas, né? Oh, Senhor Jesus. Esses atributos de Deus, na verdade, ele já está contido dentro de nós, né? Ele está no nosso espírito. Oh, Senhor Jesus. Mas nós temos passado experiências, né? Que, às vezes, até mesmo esquecemos que temos esse Pai dentro de nós. Oh, Senhor Jesus, essa vida maravilhosa, que Ele está, né, nos guiando, que Ele está agindo em cada situação. Porque tudo na vida há um propósito. Oh, Senhor Jesus, tudo na vida há um propósito de Deus na nossa vida, né? E isso é questão de tempo. E o tempo do Senhor não é igual ao nosso. Né? O tempo de Deus é o tempo de Deus. Senhor Jesus. Mas, no momento, nós não entendemos. Nós só vamos entender realmente quando a gente passa ali, né? Pelas provas. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E depois nós vamos contar o testemunho, né? Com lágrimas de alegria pelaquela situação que estávamos passando, Senhor Jesus, que realmente não passamos sozinha, né? A gente vê que a gente não passa sozinha, irmãs. Olha, as orações, elas são tão poderosas, que é um dos atributos também de Deus que Ele nos confiou, né? Elas são tão poderosas que ela vai aonde nós não podemos ir. E nós sentimos o agir das orações, né? Que o Senhor continue abençoando abundantemente a irmã Ritinha, toda a sua casa, né? A sua saúde física, todo o seu ambiente de trabalho. Que, irmã Ritinha, eu vou lhe dizer algo, minha amada. Há um propósito de Deus em ti, ali naquele ambiente de seu trabalho. Senhor Jesus, tem coisas que vai vir à existência por você estar ali. Senhor Jesus. E o Senhor realmente, Ele nos acalenta nisso. Oh, Senhor Jesus, eu estou muito grata ao Senhor em eu estar nessa reunião, né? Cheguei do trabalho, era 19h20, não tomei banho, mas entrei na reunião. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, que reunião maravilhosa, irmã. Cada compartilhar de cada irmã, e só em nós sabermos que nós não estamos sozinhas, irmãs, que nós temos as irmãs amigas, né? Temos as irmãs mãe, a qual podemos, né, ter comunhão, porque sozinha nós não podemos triunfar, né? Sozinha nós não conseguimos vencer. Nós não vencemos sozinha. Senhor Jesus, eu já tive essa experiência, que sozinha eu não consigo vencer, irmãs. Eu estou aqui em um lugar, não tenho irmãs próximas a mim, não tenho local de reunião próximo a mim, mas graças ao Senhor, que temos o celular, temos a internet, devemos estar cada dia orando pelas internet das irmãs. Nós temos o Zoom, né? E nós temos que ser igual a Mara, nos tornar a rainha do Zoom. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmã Emília, a irmã vai compartilhar? Sim, irmã. Ó Senhor Jesus, vou compartilhar um pouquinho. Amém. Graças ao Senhor, né, por essa reunião. Realmente é maravilhoso, né, conhecer os atributos de Deus. Esse Deus tão
tão maravilhoso, né, que cuida de nós. E a gente ouvindo as irmãs, né, o compartilhar da irmã que compartilhou primeiro, e ouvindo as irmãs compartilhando, vai ficando mais forte, né, o nosso sentimento, nós vamos, Senhor Jesus, né, nos rendendo, né, diante do Senhor. E aqui, amadas, eu vou ler um pedacinho só, aqui no 1 João 2, no capítulo 3, fala assim: Senhor Jesus, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamadas filhas de Deus. E, de fato, somos filhas de Deus. Por essa razão... não, só até aqui, né? Senhor, não, tem mais um pedaço. De fato, somos filhas de Deus. Oh, Senhor Jesus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amadas, agora somos filhos de Deus. Esse versículo é maravilhoso. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia, né, irmãos? Eu fiquei muito assim encorajada, né, com essa mensagem, porque ela fala do poder, né, do Senhor onipotente, onipresente, onisciente, né? E houve assim uma situação que na minha vida assim muito difícil, né? Um problema assim que houve, eu não vou falar, vou só falar um ponto, né? E é muito difícil na minha vida com o filho meu. E aí eu queria saber, assim, eu falei, mas eu estava em dúvida, né? Com assim, se o Senhor estava permitindo ou não aquela situação. Aí quando eu vi que o Senhor ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, e ele era o único que poderia evitar, e que ele estava vendo toda aquela situação, então eu falei, teve a permissão de Deus. Então eu fiquei em paz depois que eu vi que teve a permissão de Deus. Se ele permitiu, né, Senhor, quem sou eu, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, irmã. Fiquei muito contente, né? Isso é muito encorajador, né? Saber que nós somos filhas de Deus. Porque, irmãs, puxa, irmã, nós somos filhas de Deus, né? Eu também tive bastante deficiência com a questão do meu pai. Eu não tive, assim, um pai responsável. E eu, antes de conhecer o Senhor, eu sofria tanto por isso, só culpava ele dos meus fracassos, né? Mas depois, irmãs, que a gente conhece o Senhor, né? Esse Senhor entra na nossa vida assim, como pai, como, Senhor, eu falei, puxa, eu tenho um pai onipresente, eu sou filha de Deus, né? Ele pode estar ao mesmo tempo comigo, né? Senhor Jesus, não importa a situação, nem mesmo a condição, né? Senhor Jesus, não importa quem nós somos, né, irmã? Senhor Jesus, assim, quem nós somos, questão de Senhor Jesus, de ser do que nós temos, do que nós possuímos, né? Nós somos filhos de Deus, irmã. Senhor Jesus, os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra, cuidando de nós. Senhor Jesus, claro que nós somos filhos de Deus. Nós temos consciência disso porque o nosso espírito testifica. Mesmo que a nossa mente venha a mentir, mas o nosso espírito testifica isso. Aleluia, Jesus é o Senhor, amada. Amém, amém. Muito obrigada. Amém. Amém. Irmã Branca vai compartilhar, irmã Branca? Amém. Deixa eu só aqui abrir um pouco aqui. Irmãs, eu gostei muito dessa palavra. E vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar falando. Essa palavra, ela realmente ela é salvação para nós. A gente precisa conhecer o Deus que nós servimos, conhecer como onipotente, aquele Deus que pode todas as coisas, né? Não tem por que nós ficarmos agoniados, incomodados, ansiosos diante de situações, se nós temos um Deus, um Pai, que cuida de nós e que pode todas as coisas. Só que Ele pode e Ele faz no tempo dele. Amém? Eu preciso desfrutar do Senhor hoje como meu Pai, como aquele que sempre cuida de mim. E Ele cuidando de mim,
ele mostra que ele não deixa faltar nada. Ele supre com todas as coisas e ele nos supre com a sua pessoa. A sua pessoa nos supre interiormente. Amém? Amém. É isso mesmo, minha amada. Senhor Jesus. Gel, você vai compartilhar? Vou sim. Pronto. Estava aqui esperando minha vez. Eu estava aqui refletindo sobre a palavra que Rita trouxe para nós, né, sobre o Senhor. E eu lembrei daquela palavra que está em Salmos, fala: engrandecei o Senhor comigo e a uma, né, busquemos o teu nome. Ó Senhor Jesus, eu vejo assim que o Senhor está se revelando muito a nós, e um princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Quando o Senhor se revela, realmente ele se revela como um pai, como aquele que é o provedor, aquele que nos dá, né, vida, né, depois de nós termos caído nos delitos e pecados. E ele nos livra de toda essa situação que a gente sabe, né? Lago de fogo, e ele está providenciando toda a salvação completa para nós. Abre, né, as dispensas, a economia dele. E, assim, eu lembrei dessa pregação que Rita trouxe, de uma pregação que eu ouvi do irmão Evilásio. Ele falou assim... Pedro, quando Jesus perguntou quem sou, ele falou: tu és Jesus, filho de Deus. Ele falou assim: não foste homem que revelastes, né? Mas foi o Deus que revelou, né, para você. Mas em seguida, Pedro não sabia como proceder diante da morte do Senhor. E aí o Senhor falou para ele: afasta de mim, Satanás. Então, diante dessa pregação, né, tão maravilhosa que a gente ouviu sobre o nosso Deus, eu penso que, por saber quem ele é, a gente deve buscar sabedoria, né? Porque a palavra fala que sabedoria, o princípio do saber é o temor a Deus, né? Nosso Deus é fogo consumidor, né? Ele nos dá tudo que precisamos para crescermos em vida. Hoje ele está nos chamando para a edificação do corpo, né? Para a edificação da igreja, cuja igreja as portas do inferno não vai prevalecer. E eu creio que, como filhos maduros, além da gente conhecer o Senhor, reconhecer a voz do nosso Senhor, porque poucos vão reconhecer a voz do nosso Senhor, né? E aí a gente saber caminhar de perto com ele, né? Aí a gente ter total confiança, né, de que é ele que está direcionando nossos passos. Ontem eu fui no médico, só um exemplo sobre isso que eu estou falando. Aí a palavra do médico, ela não é nem comparada ao que eu já ouvi de Deus, né? Mas diante de um diagnóstico, a gente titubia entre dois pensamentos. E aí a gente fica razoando ali na mente, e aí tem que vir toda uma palavra para salvar a gente daquela situação, ou seja, daquele diagnóstico, né? E é isso que o Senhor quer falar para a gente essa noite. Olha, eu sou seu pai, eu cuido de você. A gente está vendo guerra na Ucrânia, a gente está vendo crianças na escola sendo assediados para se eles são mulheres, se eles são homens. E aí? Nosso Deus está ou não está na direção? O Senhor é soberano, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Diante de tudo que eu vivo, diante de tudo que eu vejo, eu tenho que ter um espírito inabalável, né? Diante de tudo isso. Então, eu vejo que nós precisamos realmente ter os nossos olhos bem abertos para nosso Senhor, para aquele que fala com a gente essa noite. Quem eu sou para você, né? Ele é este que a Rita declarou para nós muito bem. Ela trouxe um esboço muito maravilhoso, quem é o Senhor. E foi interessante que, enquanto começou a reunião, minha filha me ligou, desesperada por causa de uma situação que ela está vivendo. Até a irmã Conceição me chamou, eu não pude servir a irmã no momento, porque eu estava atendendo minha filha. Mas, assim,
E foi exatamente o que eu falei para ela. Eu fiquei impressionada. Eu falei assim: quem é teu pai? Na hora da situação. Eu fiz ela lembrar de todos os livramentos que ela teve. E quem foi que deu esses livramentos? Se você criar expectativa em mim, irmãs, eu não sou ninguém sem o Senhor. Então, que nós sejamos estas, né? Que possamos lembrar realmente quem é o nosso Deus diante das situações. Principalmente ali, Pedro falou: Senhor, tu és Cristo, Filho de Deus. Não foste, né? Foi Deus que te revelou, não foi homem. Mas em seguida, quando ele passou pelaquela situação, ele não teve a sabedoria e o temor a Deus para poder... Aí ele ouviu uma palavra bem de Deus: afasta de mim, Satanás. Então, que nós tenhamos essa sabedoria de saber quem é o Senhor, né? Prosseguir, como diz Oséias 6,3, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Obrigada a oportunidade, irmãs. Muito Amém, rico, Rita, Gel. que Deus te abençoe, que palavra abençoada falando do nosso Deus. Jesus é o Senhor. Muito rico, Gel. Aleluia. Realmente as irmãs tocaram, né, na perguntinha que Ritinha fez para a gente. Você tem consciência de quem você é? Porque nós não temos consciência. Poxa, a gente se desespera, vem uma situação e bate um desespero, a gente se sente pequeno. É normal se sentir pequeno, porque nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Nós precisamos reconhecer que o poderoso é Deus, não somos nós. Mas nós também precisamos entender que tudo que foi criado foi por nossa causa. Deus criou o universo, Deus criou a terra, tudo por causa do homem, porque não fazia sentido para Deus criar todas as coisas se não tivesse ninguém que o expressasse. Então, nós temos o DNA de Deus. Nós somos filhos, não somos adotados. Tem um versículo de Romanos na versão Ferreira de Almeida que fala pela adoção de filhos, né? Aí, às vezes, os irmãos leem e não prestam atenção e acaba falando, né, a filiação pela adoção de filhos. Não, essa tradução de João Ferreira de Almeida não foi muito favorável para o que realmente está no original. Filiação, Deus não nos adotou. Nós não temos certidão de adoção. Somos filhos de Deus. O sangue, o espírito, corre nas nossas veias. Se tivesse um teste de DNA celestial, ia comprovar que o DNA de Deus corre dentro de nós. Somos o único ser de toda a criação que possui um espírito. Nem aquele animal mais fofinho que a gente ama, ele não tem espírito, ou seja, ele não pode conter Deus dentro dele. Ele não pode se mesclar com o Espírito de Deus. Então, nós temos uma importância imensa, grandiosíssima. E isso deveria sempre estar martelando na nossa mente, que é esquecida, né? Sofremos de amnésia celestial, esquecendo das coisas que Deus tem nos proporcionado. Igual o povo de Israel. Deus fazia um milagre, acontecia uma coisinha que o povo não conseguia, o povo já esquecia de tudo, já murmurava. Era uma tribulação. Encheram tanto o saco de Moisés que Moisés acabou nem entrando na boa terra por causa de tanta agonia que aquele povo fez. Às vezes nós somos esses. Nós não reconhecemos, nós esquecemos. Somos filhos de Deus. Tem um salmo que diz que vós sois deuses, agora com letra minúscula. Tem Deus e tem os seus filhos. Filhos de Deus, deuses são. O Senhor está nos santificando para sermos parecidos com Ele, termos o corpo transformado, mas o nosso espírito já contém Ele. Então, nós temos poder. Somos as superpoderosas, né? Não tem as meninas superpoderosas? Somos nós, verdadeiramente, porque aquele que é onisciente, aquele que é onipotente, aquele que é onipresente está dentro de nós e faz tudo por nossa causa. Tudo que Deus faz é por minha causa e pela sua causa. Então, o que é o meu problema diante do que Deus pode fazer? Ritinha falou assim, ó que riqueza que Ritinha falou. O Senhor nos conhece pelo nome e conhece a nossa história e não confunde nenhuma delas. Ele pode chamar à existência aquilo que não existe, ele só precisa falar. Haja. E tudo acontece. Não precisa falar mais nada, eu não preciso dar outra mensagem, né? A mensagem já foi dada, a Ritinha já falou e muito bem.
nos encorajou, mostrando para nós que devemos mudar de ótica, de foco. Se é um problema, não vamos olhar de baixo, porque ele vai parecer grandão. Vamos para os braços do nosso Pai, que é maior do que todas as coisas, e vamos olhar o problema de cima. Quando já sobe em um lugar muito alto, que você olha para baixo, tudo lá embaixo não é pequenininho? Pois é. Os nossos problemas diante do Deus que temos e do que Ele tem feito na nossa vida se tornam pequenininhos, dependendo da ótica que nós olhamos. E eu só posso olhar para ver que Ele está pequenininho se eu estiver nos braços do meu Pai, que é poderoso, que sabe de todas as... eu amei quando o Rita começou a falar as qualidades do Senhor. Ele é poderoso, não tem nada que Ele não possa fazer. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é limitado pelo tempo, ele não é limitado pelo espaço. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você acha que Deus não sabe que você chorou? Você não sabe que Deus sabe que você se enraivou? Você acha que Deus não sabe que você está preocupada? Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Se ele não te respondeu da maneira que você quer, vá até ele e pergunte o porquê, porque sempre tem um motivo. Deus, ele é muito maravilhoso. Ele não faz nada sem motivo. Quem faz as coisas sem motivo somos nós. Deus é organizado. Ele é um ótimo administrador. Ele administra todas as coisas com poder, com elegância, com magnitude. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Estou muito feliz com essa palavra de hoje. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou pedir, aleluia, eu vou pedir aqui para a irmã Jussara fazer uma oração, irmã Jussara, por essa reunião. Nos abençoe. Amém. E palavra, para ouvir várias vezes, né? Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa noite e ter usado com essa palavra maravilhosa, no qual reconhecemos que tu é tudo, que és tudo para nós. Onisciente, onipresente, onipotente. O importante de tudo isso, Senhor, que tu estás dentro de nós. Glorificar o teu nome, estenda as tuas mãos poderosas a cada uma de nós, abrindo nossos entendimentos para te entender mais e mais. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. Continue a derramar da tua graça a cada um de nós. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Vou encerrar aqui a gravação.